agora, gente, nós vamos direto falar sobre saúde. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa o doutor Tércio Genzini. Acordou cedo, doutor? Médico acorda cedo, né? Normalmente sim. Normalmente sim, trabalha muito, cuida muito da gente. E através da televisão, esse cuidado chega até você em todos os cantos do país, isso é bom. Saiba que o câncer de estômago é um dos tumores malignos mais comuns e também uma importante causa de morte por câncer no mundo. Aqui no Brasil também. O câncer de estômago é o quarto tipo mais frequente entre os homens e o sexto entre as mulheres. Mas não pense que nós estamos livres, não. É que tem outros cânceres que nos pegam também, não é? É verdade. Hoje em dia está mais fácil, doutor Tércio, descobrir, assim, através dos exames, o câncer? Porque parece que a população está descobrindo mais. A gente ouve falar em tantos casos que fala, nossa, como que agora todo mundo quase tem câncer? É que antes tinha e não sabia? Então, bom dia, Claudete. Prazer querido. estar aqui de novo. Em relação ao câncer, nós temos que ter em mente que 10% dos cânceres, dos tipos de câncer, tem algum caráter hereditário. 10% vem de doenças pré-existentes. 1/3, e aí já se faz metade, tem fatores comportamentais e ambientais que causam o câncer. E a outra metade, infelizmente, ainda não sabemos exatamente a origem. Então, uma boa parcela é possível a gente se prevenir, fazer o diagnóstico precoce e tratar com ótimos resultados. Lembrando que setembro é o mês, o setembro verde é o mês da prevenção do câncer de cólon, do câncer de intestino. Então, lembrar todas as pessoas... Tanto é que a doutora Adriana Costa vai estar semana que vem aqui chamando a atenção disso no nosso provavelmente programa. Ela vai falar que todas as pessoas acima de 45 anos devem fazer uma colonoscopia preventiva, uma vez que o câncer de cólon hoje é o segundo mais frequente, tanto no homem quanto na mulher. Mas é prevenível, quer dizer, é curável. Exatamente. Totalmente, né? Exatamente. Se fizer o exame. É um tipo de câncer que pode ser prevenido e tratado precocemente, com excelentes resultados, alcançando-se a cura na grande maioria dos pacientes. Muito paciente não quer fazer colonoscopia pelo desconforto do preparo e da sedação. Mas é tão fácil, eu sempre falo para os meus pacientes, é melhor uma colonoscopia do que uma cirurgia e uma quimioterapia. Deus me livre. Então, fica a mensagem, né? Olha, o doutor Tércio Genzini, gastroenterologista, sempre participou dos meus programas. É uma família que eu gosto muito, médico que eu gosto muito. Porque explica direitinho para vocês e porque isso ajuda tanto o público. Nós já tivemos casos, né? De pessoas que foram fazer, acho que de pâncreas, né? Fez o exame, estava com câncer e se curou, porque pegou esse câncer no começo. Então, às vezes, né, sintomas, essa coisa, é um alerta para você. Não demore, procure um médico e faça o exame que for preciso. E graças a Deus que hoje eles existem e são mais fáceis de fazer, porque isso cura muitas vidas. É verdade. Os mais frequentes, próstata e câncer, próstata no homem, câncer na mulher, se fizerem os exames periódicos, são detectados na fase pré-câncer, quer dizer, quando existe um fator predisponente que já pode ser tratado, ou numa fase inicial onde ele pode ser curado. Então, os exames preventivos são fundamentais, que é o melhor momento de se tratar qualquer tipo de câncer. Agora, doutor, o que é o nosso estômago? Como é o nosso estômago? Que tamanho tem o estômago de uma pessoa? Eu sei que deve depender, o meu deve ser menor que o seu. Não sei não, porque eu como tanto, viu? Mas é verdade que o estômago, se eu como muito, eu vou laceando esse estômago? Me conta do estômago. Então, o estômago é um reservatório. Que ele, onde começa o alimento a ser misturado com algumas enzimas, ali começa o processo de digestão e ele começa também a ser triturado pelas contrações e pela mistura. E o estômago, ele tem uma bolsa de capacidade de cerca de 300 ml. Aquele feijão ali é o estômago? Exatamente, exatamente. Parece aquele feijãozinho cor-de-rosa. Parece um feijãozinho cor-de-rosa. Esse é o nosso estômago. Acima do vermelho, que é o intestino, né? Toda a parte. Então, aquele tubo que vem em cima é o esôfago, é a parte que faz o transporte e chega nessa bolsa, nesse reservatório, que é o estômago. E quanto mede, mais ou menos, assim, quanto pesa, sei lá, o estômago? Como ele é um órgão oco, é como uma bolsa, né? Ah, tá. É uma bolsa envolvida por um tecido fino, então o peso dele é muito pequeno, a não ser que ele esteja cheio. E é verdade que a gente pode lacear o estômago, doutor? Não, sem dúvida. À medida que ele é um órgão muscular, ele tem a capacidade de se dilatar e de se contrair.
À medida que você vai se alimentando de forma inadequada, refeições muito volumosas, ele certamente vai ganhando um volume maior para se adaptar à sua necessidade ou ao seu hábito. Então, o estômago ele é um reservatório que se acomoda aos hábitos das pessoas. Mais uma vez, os mais antigos estavam certos. Eu lembro da minha mãe falar, não come muito que vai lacear o estômago. Então, tem que sair da mesa, Faltando um pouquinho? Faltando um pouquinho. Se você sair saciado, é que você comeu demais. Você distendeu o seu estômago. Aquela sensação de saciedade, de prazer, é a distensão do estômago. E quais são os problemas mais comuns na digestão, então, no estômago? Então, no estômago, o problema mais comum que existe hoje na população é a gastrite. E as gastrites têm vários tipos de gastrite. A gastrite antes dos 40 anos de idade, ela é muito pouco preocupante e facilmente tratável. Normalmente relacionada a maus hábitos, alimentação irregular, muitas horas de jejum. Tem pessoas que acham que para emagrecer tem que ficar em jejum o dia inteiro. Tem muita gente fazendo esse jejum intermitente, muita gente. Em alguns momentos não é necessário. Hoje a medicina ela é muito individualizada, Claudete. O que é bom para um não é bom para outro. Então você vê pessoas tomando café o dia inteiro. Eu diria para você, o café é bom para o fígado, mas é bom para o estômago? Não, não é bom para o estômago. Mas tem pessoas que são mais resistentes ao café no estômago e tem pessoas que não são resistentes. Então, é assim, tudo isso deve ser individualizado para cada situação. E quais são os sintomas da gastrite que eu já descobri pelo que você falou? Depois dos 40 o bicho pega, piora. Exatamente, porque depois dos 40... Nem vou perguntar depois dos 60. Então essa história que a vida começa depois dos 40. É mentira, é na farmácia, né? Então é assim, depois dos 40 anos as gastrites devem ser investigadas, todos os sintomas, mesmo relacionados às gastrites, devem ser investigados com mais cuidado. Tá. Porque começam a aparecer lesões que podem inclusive predispor ao câncer. Mas como eu sei que estou com gastrite? Então os sintomas da gastrite são frequentes, que é aquele mal-estar em períodos de jejum prolongado ou após refeições. Tem pessoas que começam a se sentir mal, comem e melhora. Isso é um sintoma de gastrite. Olha. Ou se a pessoa come e o estômago dói, dependendo do que ela come. Arde, queima. Logo depois, o estômago, como ele recebe rapidamente o alimento, então o sintoma vem logo depois da alimentação. Então você come e olha, não caiu bem. Isso pode ser um sintoma de gastrite. O natural do ser humano é não ter esse sintoma de desconforto. Azia pode ser um sintoma? Azia também pode ser um sintoma de gastrite, mas aquela azia, que é aquela queimação que sobe, que a gente chama de pirose, né, é mais relacionada ao refluxo, à esofagite, mas também pode ser um sintoma de gastrite. Doutor Tércio, nós falamos que você viria ao programa e tem perguntas, o povo quer saber. E aí a gente conta. Então vamos ver a primeira pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é Wesley e eu queria saber se quem tem refluxo sente dor de garganta. Então, Sente? é uma boa pergunta do Wesley, porque é frequente isso no consultório. Olha, eu sinto um desconforto, rouquidão, às vezes tosse, tem relação com refluxo. Porque o refluxo, se ele for intenso e chegar na parte superior do esôfago, ele vai incomodar as cordas vocais, ele pode dar alguns tipos de faringite, inclusive, ou até a infecção a rouquidão, que é muito frequente. E tem tratamento para isso? Sempre tem tratamento. Tem que procurar ajuda logo. Pode piorar se não procurar? Claudete, o refluxo hoje é a principal causa de um tipo de câncer de esôfago, que é o câncer da transição do esôfago com o estômago. Essas pessoas que sentem muita azia e não cuidam, nós tivemos recentemente o nosso ex-prefeito, Bruno Covas, com um tipo de câncer dessa região. Ah, foi dessa região? E a causa mais comum é o refluxo, que causa esse tipo de câncer. E o esôfago é aquele tubo que a gente vê ali saindo do feijãozinho, não é? Saindo do feijãozinho mais cor-de-rosa. Cima, isso. Você vai ver aí a bolsinha ali é o estômago, aquele tubo lá é o esôfago. Então é assim, quando o estômago está... Nós temos uma válvula que separa o esôfago do estômago. Quando essa válvula falha, ou quando essa válvula ela é vencida pela pressão dentro do estômago, quando ela é vencida? Quando se come muito rápido ao mesmo tempo, as pessoas obesas,
as gestantes, qualquer tipo de pressão aumentada no estômago, vence a resistência dessa válvula. E aí fica tendo refluxo. Não é natural ter refluxo frequente. É natural ter refluxo esporádico. Quer dizer, de vez em quando eu sinto uma coisinha. Agora, quem sente sempre deve procurar atendimento. Pelo que você explicou, eu entendi que é uma válvula que abre, a comida vai para o estômago, Aí ela fecha. Exatamente. E quando você faz isso que você comentou, ela fica frouxa e o que está no estômago meio que volta? Alguns alimentos ou algumas bebidas, como o café, por exemplo, como o chocolate, relaxam essa válvula. Tá. Agora, as válvulas que funcionam bem podem ser vencidas por aumento da pressão no estômago. Quando? Quando você come muita gordura, por exemplo, a gordura retarda o esvaziamento do estômago. Então, seu estômago fica mais cheio por mais tempo. As pessoas que fazem isso e ainda vão deitar após a refeição, elas deitam com o estômago cheio. Isso facilita, produz uma pressão que aumenta a capacidade da válvula em conter o refluxo. Agora, já que você falou nisso, doutor Tércio, é verdade que a gente não deve dormir de estômago cheio, tomar banho de estômago cheio, porque isso pode provocar uma congestão, e o que seria? Então, a questão de dormir é totalmente verdade. Agora sim, se você dorme sentado, não haveria tanto problema. Você não pode deitar após refeições. Então, por quê? Porque não deve deitar com o estômago cheio. A refeição noturna deve ser a menor de todas, de preferência baseada em líquidos, porque os líquidos são de fácil esvaziamento. O estômago esvazia e você vai deitar tranquila. Quem come e logo vai deitar, e quem come principalmente refeições gordurosas noturnas, frequentemente tem refluxo noturno. Isso é muito prejudicial à saúde. E tomar banho pode com o estômago cheio? Tomar banho não é problema, não é problema. É problema se exercitar. Se você, por exemplo, come e vai nadar, é problema. Come, sai correndo. É problema porque o que pode acontecer? É problema porque você mobiliza o sangue que está fazendo a digestão para os músculos e aí você pode ter um problema na sua própria digestão. E como nós estamos às vésperas aí de um feriado prolongado, é um bom aviso às mães, né? Exatamente. Que vão para praia ou em algum local com piscina. Criança comeu muito, não deixa nadar, espera quanto tempo? 1, 2 horas. E os adultos também, não vai bater uma bolinha, né? Exatamente. Mesmo porque ninguém está tendo uma vida tão de atleta assim para bater bola com o estômago cheio. Exatamente. Vamos à próxima pergunta. O povo quer saber, vou te contar, responde. Bom dia, Claudete. Bom dia. O meu nome é Brenda, né? Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber se a pessoa que tem queimação no estômago, ela deveria procurar um gastro. Aí eu acho que tem, né? Então, a Brenda, no caso, a Brenda é uma jovem, né? Ela certamente tem menos que 40 anos. Sim. Então, ela deve procurar... Primeiro, ela deve rever a questão da alimentação dela. Então, se ela não está comendo muitos condimentos, bebida alcoólica, comidas muito salgadas, alimentos muito gordurosos, muito apimentados, se ela está fazendo tudo isso, é natural ela ter queimação. Então, ela precisa rever e partir para uma alimentação mais saudável. Não melhorando, ela deve sim procurar atendimento. Aí, o que o médico vai fazer? Ele vai checar primeiro o histórico familiar dela. Se ela é uma pessoa que tem casos de câncer na família, por exemplo, ela pode estar naquele grupo de pessoas que tem uma predisposição genética. Então, ele vai fazer um exame endoscópico, vai fazer uma endoscopia para checar se ela tem alguma lesão predisponente. E depois vai tratar o estômago dela conforme o achado da endoscopia. Se ela não tem nenhum fator predisponente, ele vai tratar e observar a evolução. Resolveu com tratamento, vai apenas fazer um segmento. E quando vocês médicos falam de câncer na família, tem que ser um câncer relacionado ao problema que a pessoa está sentindo ou não? Tem um caso de câncer de mama, mas eu estou com problema no estômago, isso conta? Então, conta porque existem alguns tipos de câncer que são relacionados geneticamente. Por exemplo, mama, ovário e pâncreas são relacionados. Intestino é um câncer também relacionado. Então, isso faz sentido. Agora, quando não tem, você fica... Se tem 2 casos na família, em parentes de até 2º grau, o que é o 2º grau? O 1º grau é pai, mãe ou filhos. O 2º grau são irmãos e tios. Então, se tem até 2º grau vários casos na família, então se fica em alerta para exames preventivos naquela pessoa que tem os parentes, mas que ainda não tem a doença. Ela tendo ou não sintomas. Então, você já faz exames preventivos
e fica atento para qualquer lesão que apareça. E o de mama, qual é a relação que você falou? Mama, ovário, pâncreas, ovário. por exemplo, podem ter relação. Tá certo. Vamos à próxima pergunta, então. Olá, quem é você? Oi, doutor, tudo bem? Meu nome é Daniel e eu quero saber qual é o exame que detecta a síndrome do intestino irritado. Ah, é boa, hein, Leandro? Você lembrou de uma coisa também que é bastante comum, É, né? e é uma boa pergunta, porque na verdade nenhum exame detecta isso. Não? A síndrome de intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. É quando a pessoa tem um conjunto de sintomas que são compatíveis com a síndrome de intestino irritável e você faz todos os exames, é tudo normal. Então é um diagnóstico de exclusão, não existe um exame específico que diz você tem isso. O que vai dizer são sintomas e o exame clínico e a exclusão de outras doenças que possam produzir algum sintoma. Tá certo. Vamos à próxima. Bom dia. Bom dia, doutor. Meu nome é Vinícius, tenho gastrite e eu gostaria de saber quais são os alimentos que não são recomendados a comer. Bom, então já que você perguntou, vamos até lá? Vamos lá. mostrar? Tem vários alimentos aqui que podem ser amigos do seu estômago, inimigos da sua digestão. Vamos para o outro lado, doutor? Vamos Pode lá. vir aqui comigo. Nossa, quanta coisa, hein, gente? Tem bastante comida aqui, mas o doutor já disse que é melhor a gente não comer muito, não. Vamos começar respondendo ao Vinícius, então. Existem vários, né, alimentos que são prejudiciais? Sim, existem para quem já tem a gastrite, ele deve evitar os alimentos que causam irritação direta. Aqui, por exemplo, o que irrita direto? Diretamente? Quem tem gastrite não pode. Então, assim, toda essa parte de condimentos, bebidas alcoólicas e o café. Esses alimentos gordurosos, Olha, né? tudo gostoso. As carnes processadas. Tá. Salsicha, Aqui salame. é um copo de vinho aqui, né? É. O vinho, a cerveja, o café, tudo isso deve ser evitado. E ali nós temos uma xícara de chá. E o chá muito quente também deve ser evitado. Tudo que queima o lábio, queima também o esôfago e o estômago. Ah, é? Exato, o alimento muito quente faz mal. Lá no Rio Grande do Sul, onde se toma muito chimarrão, que é muito quente, Aliás, onde tem um gaúcho tem chimarrão, né? é uma alta incidência, é uma incidência maior de câncer de esôfago. Porque ele fica, cada vez que ele fica tomando muito quente, ele vai irritando o esôfago, provocando inflamação e aí desencadeia. Aí entra aquela parte que o doutor falou sobre os hábitos, que também pesam, né? 1/3 das doenças podem ser causadas por hábitos inapropriados. E o cigarro? O cigarro também Sempre. prejudica estômago? Tem 3 coisas muito importantes, Claudete, que na verdade são 4, porque assim, o sedentarismo e a obesidade são relacionados. Aí seriam 3. Então, sedentarismo, obesidade, tabagismo e alcoolismo são diretamente relacionados à maior incidência de câncer de todos os tipos de câncer do corpo humano. Qualquer um. Qualquer um. Então, isso tem que se prestar muita atenção. Uma outra questão é a questão de você tomar sol. Então, o sol no horário adequado, ele é ótimo, eleva a vitamina D, está relacionado à imunidade. Isso diminui o câncer. Agora, você toma o sol no horário errado, sem proteção, aumenta o câncer de pele. Então, você vê, é mais um hábito que as pessoas têm. E aqui no Brasil, não sei, na minha época de jovem, era uma coisa assim que a sociedade impunha. Você tinha que ser morena, mesmo que não fosse, né? Pois é. Então, você tinha que tomar sol, você passava umas coisas loucas na Se pele. expõe ao e sol, né? se expõe ao sol, você tinha que ser bronzeada. Então, tem que tomar muito cuidado com que, às vezes, a própria sociedade impõe, né? Você tem que ser super magra. Não, você tem que ser você tem que estar bem. Tem que se gostar, você tem que se cuidar. Tem mais perguntas, diretor em VT, por favor? Tem? Então pode colocar mais uma, daqui a pouco nós vamos falar sobre cada um desses alimentos. Pois não? Oi, doutor, bom dia. Meu nome é Maria Luísa e eu queria saber quais os sintomas de quem tem intolerância à lactose. Ah, e tá aí uma coisa que jovem fala muito, né? Sobre intolerância à lactose. Sim. Nossa, antigamente não tinha nem data de validade, nem sei como eu tô viva, doutor. Então, pois é. Né? A mãe cheirava, tava bom, manda ver, faz aí. É que, assim, a lactase, que é a enzima produzida para a digestão da lactose, ela é produzida mais nas crianças. Porque a natureza imaginava que, né, essa seria a fase de maior consumo de laticínios, né, ou dos derivados de leite. Então, grande parte dos adultos não produzem mais essa enzima, a lactase. Por isso que dá essa intolerância. Por isso que dá intolerância. E ela tem peso de verdade? O que acontece se uma pessoa com intolerância à lactose faz uso dela?
Então, Nem sabe às vezes. ela leva a uma inflamação do estômago, uma inflamação do trato digestivo, porque ela não digere bem esses produtos e ela desenvolve sintomas. Ela perguntou dos sintomas. Sintomas são dor, distensão abdominal, eructação frequente, aquela queimação, azia. Então, tudo isso são sintomas relacionados e que vêm logo após a ingesta, porque ela não tem aquela enzima que digere. Então, esses produtos ficam lá sendo mal digeridos, progridem, algumas pessoas soltam o intestino, acabam tendo diarreia. Certo. Então, Agora, tudo consequência da má digestão. Caso, que tratamento você faz, então? O que eu tenho O tratamento, ou você reduz o consumo de laticínios, né, ou derivados de leite, ou você adiciona a enzima que já tem comercialmente disponível, que é a lactase. Então, tem vários tipos de medicações que contêm lactase que você pode oferecer para quem não consegue reduzir o consumo de laticínios. Porque apesar da gente saber que leite é importante quando nós somos pequenininhos, e o leite da mãe não da vaca, né? Leite da vaca deixa pro bezerro, mas tem gente que gosta de leite. Eu sou uma pessoa que eu gosto de leite. Eu também. É importante o leite. O leite tem proteínas, ele tem cálcio. Tem uma coisa muito boa do leite na nossa idade, que é a gordura. Mas a gente pode tomar o desnatado, né? Então, mas os outros componentes... Na nossa idade você foi bem gentil, porque você é bem novo. Vem pra cá pro nosso papo, doutor. Vamos lá, então, vamos contar pra vocês. Queria que você fizesse uma análise aí de um café da manhã que seria adequado ou não. Então, aqui, olhando para essa mesa, Claudete, eu queria primeiro lembrar a importância de um profissional chamado nutricionista. Eu gosto muito de trabalhar com nutricionistas porque elas conhecem muito bem os componentes e elas sabem muito bem fazer as recomendações e os cardápios para cada um. Agora aqui, vamos em linhas gerais, o que nós temos aqui? Temos coisas muito boas que são as frutas e as verduras. Aí estão os flavonoides, pectina, quercetina, bromelina, uma série de produtos que facilitam a digestão. E aqui é bom para todo o aparelho digestivo. Para todo o aparelho digestivo. Eu tomaria, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado nos carboidratos, que algumas frutas como o abacaxi, a própria melancia tem carboidratos. Quem tem que tomar cuidado com isso? Os diabéticos. Então, é assim, por isso que eu te falo, cada pessoa tem que ser a tua dieta individualizada. Então, assim, as folhas eu diria que fazem bem para todos. Mas em algumas situações onde o ferro, tem pessoas que têm muito ferro na circulação, às vezes não pode comer tanta verdura. E que exame que a gente faz para saber tudo isso? É o de sangue? Exames de sangue. Os exames de sangue hoje mostram todos os componentes da circulação sanguínea e com isso a gente consegue individualizar a dieta de cada um. É verdade que a ameixa, eu lembro que até para criança a mãe colocava assim uma ameixa seca, preta, na água e dava quando a criança estava com o intestino, né, não funcionando direito. Isso é verdade? Funciona? Excelente laxativo, muito rico em fibras. Uma fruta que eu gosto muito é essa aqui, a maçã. A maçã ela é ótima, ela é rica em pectina, mas tem que comer a maçã com a casca. Agora sim, você vai comer com a casca, às vezes tem uma coisa ruim na casca que é o agrotóxico. Então, é assim, aquelas maçãs orgânicas, se possível, né? Que sem uso de agrotóxicos, ou lavar bem, limpar bem a maçã, higienizar bem, para você comer sem o agrotóxico. E o mamão também é bom para intestino? O mamão, ele é ótimo, ele tem a papaína, ele é rico em fibras. É feito muito remédio, né? Com o mamão. A papaína, né? Assim, as sementes, tanto as sementes da maçã e as sementes do mamão, eu não recomendo. As sementes podem ser perigosas em algumas situações. Não comer, eu estou dizendo, mas é usada em outras coisas, em outras situações, Mas assim, quando for comer a fruta, separe as sementes. Tire as sementes da maçã, tire as sementes do mamão e o restante pode comer à vontade, exatamente. Eu vou dar uma saidinha que eu tenho um recado para dar e volto para a gente saber sobre o poder de iogurte e mel, que são duas coisas, né, gostosas e que a gente quer saber se são boas para o aparelho digestivo mesmo. Estão tão bonitas essas frutas aí no ar e o Brasil tem uma quantidade imensa de frutas. Às vezes falta o quê? Um pouquinho de dinheiro para a gente comprar. Com o doutor, então, iogurte, mel, realmente são produtos, doutor, que nos ajudam? O estômago gosta? É bom para o nosso estômago? Então, Claudete, o iogurte, eu gosto muito do iogurte como probiótico, porque o iogurte é um produto fermentado e ele tem alguns tipos de bactérias que fazem muito bem para o nosso intestino, que são os anaeróbios. Então, os iogurtes, muitas pessoas, eu recomendo o iogurte como um tipo de probiótico.
para ajudar quando tem algum distúrbio intestinal ou quando fizeram algum tipo de tratamento com antibióticos. Às vezes a pessoa tem uma infecção urinária, uma infecção da pele, uma rinite, algum problema que necessitou um antibiótico, ela desarruma a flora intestinal. Então eu recomendo muitas vezes o iogurte. Eu acho muito bom, eu não gosto de iogurte com corantes. Os corantes aí não são bons. Tá, então o natural seria melhor. Os iogurtes naturais são muito bons e eu recomendo, inclusive gosto. E o mel? O mel também, ele é bom. Lembrar que o mel tem que tomar cuidado com a quantidade de carboidratos, né? Quem tem problemas com o metabolismo do açúcar, diabéticos ou intolerância à glicose, existem algumas situações que deve se tomar esse cuidado, mas é um bom produto natural também que pode ser utilizado. Tá certo. Agora vamos falar da parte ruim, que aqui a gente já sabe, frutas, bom, temperinho, vale? Sim, Cebola, sim, alho. ótimo, alho, chia, cebola. farinha, aveia, granola, Tem isso tudo tá fibras, aprovado. tudo aprovado. Eu acho que esse daqui não sei, não. Aqui é uma bolacha com fibras, né? Pode? Sim, pode, é um bom produto. E as outras sim. bolachinhas gostosas? As outras bolachinhas à base de carboidratos tem que tomar cuidado, né? Tá certo. É massa, Além de assim, tudo, que vem é engordar. a base de farinha, açúcar, tem que tomar cuidado. Exatamente. Agora, gordura. Qual o mal da gordura, então, que está presente nos salgadinhos, na salsicha, no salaminho, naquela picanha que você está pensando já em comer, não é? Na gordura da pele do frango. O que isso faz dentro da gente? Então, a gordura não saturada, que é a gordura que vem do vegetal, o azeite, por exemplo, o óleo de coco, são gorduras que não trazem... São gorduras boas, que elas trazem aquela fração boa do colesterol, elas são transportadas pelo HDL, que indica uma boa fração de gordura, uma boa qualidade de gordura. Então, elas não trazem tantos malefícios. Agora, as gorduras transformadas de líquido para sólido, que são as gorduras trans, começam a fazer mal. E as gorduras saturadas, que são as gorduras animais, são as piores. Então, aqui, o que a gente vê ali são blocos de gorduras, foram processadas, foram transformadas. Então, são gorduras de baixa qualidade que trazem malefícios. Doutor Tércio, qual é o seu recado final, então, para aqueles que não querem passar por um câncer? E passando pelo câncer no aparelho digestivo, ele é tratável? Ele é tratável na grande maioria das vezes, principalmente quando o diagnóstico é precoce. E o diagnóstico é precoce quando se faz os exames preventivos. Aqui, Claudete, eu vou repetir o que o João Paulo, cardiologista, já falou, né? E que eu acho que todo mundo fica frequentemente falando e as pessoas têm que se conscientizar. Nós temos, o corpo humano não sofreu modificações desde que o ser humano existe. Só que o ser humano existia num ambiente que ele caminhava muito, que ele comia tudo que era tudo natural. Agora, as coisas são muito processadas. Então, o que a gente tem que fazer? Dar um passo atrás e voltar. Não pode ser sedentário, tomar cuidado com a obesidade, não comer muitos alimentos processados e oleosos, ir mais para os produtos naturais. Eu falo aos meus pacientes, tudo que vem da terra e não anda faz bem. Vem da terra e não anda. O que anda pode fazer bem também, mas desde que se preparado de uma forma adequada. Por exemplo, a carne, não pode assar muito a carne, porque quando ela fica muito torrada, ela tem produtos nocivos. Então, quer dizer, tudo isso é individualizado, mas em linhas gerais, esses são os cuidados. Eu quero agradecer muito e espero ter ajudado vocês aqui através da Rede TV. Nós vou te contar com a participação do Dr. Tércio Genzini. E agradecer ao Dr. Tércio, que tem uma agenda muito apertada, eu sei, é o papa dos transplantes de fígado, de pâncreas, isso. E pâncreas no Brasil. Obrigada por ter vindo, viu, doutor? Eu que agradeço o convite, Claudete, foi um prazer. Eu ia te oferecer iogurte, mas é concorrente. Tá mas bom. a gente dá um cafezinho, pode, né, doutor? Pode. Um cafezinho, muito obrigada. Eu queria convidar vocês para que assistam um programa segunda e terça, que já foram pré-preparados, estão prontinhos aí. Feriado, a gente vai descansar um pouquinho. Eu espero que você também, mas ó, juízo, cuidado, álcool só se for só lá no tanque mesmo do motor, se for o caso, um pouco mais barato, um pouquinho mais barato que a gasolina. Viaje com segurança, respeitando os protocolos, porque mesmo, olha, eu sou exemplo, mesmo com as 2 doses, peguei Covid. Então, o vírus continua aí e nós precisamos manter todos os protocolos e todos os cuidados.
Um grande beijo, não percam o nosso programa. Segunda-feira vamos falar sobre os cabelos crespos, tá bom? E você ainda vai aprender a cuidar corretamente desse cabelo bonito. Tchau, tchau, Brasil. Obrigada.